som? Tá ligado? Aqui tá. Eu tô ligado. Você tá ligado aí? Eu tô ligado aqui. Aqui tá verdinho. Aí tá vermelho. Amarelo. Acabou de cantar? Precioso Deus, transforma o meu viver. Por que a gente está aqui hoje? Para isso. Aprender um pouco mais como Deus quer transformar a nossa vida para sermos agradáveis a Ele, não é? Então a gente está estudando no Salmo 42. Vamos dar um roteiro sobre a depressão, um sofrimento, uma tristeza profunda, tanto para a gente aplicar na nossa vida, quanto para ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa, se elas se mostrarem dispostas a isso, quiserem ajuda. Não está indo? Está indo? Agora, né? Vamos ver se. Vamos ler de novo o Salmo? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava a procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Passando aí, vamos ver se vai. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me de ti, portanto, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós já vimos, semanas anteriores, alguns motivos da depressão e seus respectivos tratamentos. Já vimos, baseado no versículo 1 e 2, a questão do distanciamento da adoração a Deus. No versículo 3, a opressão dos inimigos. Versículo 4, que começou bem na outra semana, saudade da comunhão cristã. E na semana passada, o desespero humano enquanto distante da suficiência de Deus. E que a gente vai continuar vendo hoje, baseado nesse número 4 aqui. Nós já vimos semana passada que o versículo 5 é um refrão desse salmo. Ele apresenta a verdade central de que a nossa existência revela um conflito existencial entre a realidade do nosso profundo desespero. Tem que haver isso, o ser humano vive assim, essa realidade. Ao mesmo tempo, a realidade de podermos
ser reconectados com Deus, conhecer a Deus, que nos ensina a lidar com a primeira realidade, que é o nosso desespero. E a gente começou a ver, vimos a primeira coisa essencial que a pessoa precisa e é capaz de fazer para lidar adequadamente com o seu estado de desespero. Ok? Tinha visto semana passada que a pessoa ela é capaz e precisa questionar a si mesma. Nós vimos que a pessoa também, vamos ver hoje, que a pessoa é capaz e precisa buscar a esperança a Deus para ter esperança. Então a pessoa já viu hoje isso. A pessoa é capaz e precisa querer viver para Deus. Em outra pregação, deixa eu ver. E que a pessoa é capaz e precisa conhecer a Deus e o que Ele prometeu em sua palavra. 4 coisas essenciais para a gente lidar adequadamente com o nosso estado e não ser dominado pelo desespero, pela depressão, enfim, por aquilo que quer nos convencer de que é a situação ou que nós sentimos que é a resposta para a nossa vida. Isso é errado. E nós vimos na semana passada que, em relação ao primeiro ponto, ou seja, que a pessoa é capaz e precisa questionar a si mesma, vimos que o tratamento é justamente fazer perguntas a si mesmo que só possam ser respondidas pela palavra de Deus. Caso contrário, ela vai continuar aumentando a sua confusão e o seu próprio sofrimento. Então, vamos hoje partir para esse segundo ponto, dentro dessa questão de que o desespero humano ele permanece enquanto distante da suficiência de Deus. Então, o segundo ponto é que a pessoa é capaz e precisa buscar a Deus para ter esperança. Percebe o destaque no versículo 5 que a gente está vendo? Estamos no mesmo versículo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Uma ordem aqui. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então a gente vai se concentrar nesse segundo ponto, ok? A pessoa é capaz e precisa buscar a Deus para ter esperança. Espera em Deus. Temos que entender que no Antigo Testamento a gente tem algumas palavras traduzidas por esperança. E a palavra usada aqui traz a ideia de alguém se demorar, aguardar, esperar no sentido de ter expectativa no que Deus vai fazer. É fazer com que a sua expectativa se volte para Deus, não para a circunstância, não para o seu desejo de que o sofrimento termine, para nada disso. É uma expectativa voltada para Deus, não para aquilo que eu quero que aconteça ou não aconteça. Que Deus vai fazer. Essa espera em Deus aqui, esse trecho, esse versículo, essa parte, é um imperativo, é uma ordem. E ele é muito interessante, porque na maneira que, na gramática em que ela se encontra, é uma ordem que a pessoa está dando para si mesma, neste caso para a sua alma, para que ela, ou seja, a sua alma participe em algo que deve acontecer. A pessoa está ordenando a si mesma, falando assim, minha alma, faça com que sua expectativa ou esperança aguarde em Deus e no que Deus vai fazer. Repare que esse salmista, assim como nós podemos passar às vezes, mesmo sofrendo muito, com sentimentos confusos, dúvidas não respondidas, sem a presença dos amigos e humilhado pelos inimigos, não recebendo nenhum favor do sinal de Deus, não está acontecendo nada extraordinário na vida dele, no meio da sua situação que ainda não terminou, nem mudou essa situação, ainda assim, ele não desistiu de viver,
porque Deus está nos ensinando que esta pessoa tem condições de fazer algo muito importante. Ela pode e deve aprender a fazer com que sua expectativa e esperança esteja em Deus e no que Ele fará. Essa ordem só é dada porque ela é possível e desejável de ser cumprida, como toda ordem na Bíblia, ok? Então significa que mesmo uma pessoa em profundo sofrimento é responsável por aprender a reagir de modo que a sua alma obedeça ao que Deus ordena. Lembrando do nosso amigo Elias, que a gente falou um pouquinho na semana passada, vou ver mais algumas coisas. Em 1 Reis 19, o trecho diz: temendo, pois, Elias, lembra a ameaça de Jezabel, que tinha ameaçado, vou acabar com a sua vida. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Então é importante a gente entender que Deus está usando essas passagens para nos ensinar a maneira responsável que Ele encara a nossa vida, nossas reações, quando estamos passando por algo que é uma tristeza verdadeira. Ok? Nesse trecho, algumas coisas que eu queria destacar, o trecho de Elias. Deus ordena que ele deixe de confiar e se submeter a si mesmo. A pessoa nesse estado, Deus está mostrando que ela não pode, ok? Ela precisa colocar esperança e expectativa em Deus. Ela não pode confiar e se submeter àquilo que ela sente que ela deve fazer. Senão ela não vai ser desse estado. Ela não vai lidar com isso da maneira adequada. Ela vai afundar. Ela vai fazer o que a gente aprende no autoconfrontação, né? Aquela espiral descendente, ela vai descer mais um pouco se ela não fizer isso. Percebe? Foi Elias quem decidiu agir com base em seu medo de morrer. Ele não foi obrigado a fazer isso. Quando ele recebeu a ameaça, ele tinha opções. Mas foi uma decisão dele decidir com base no seu medo de morrer. Foi Elias quem decidiu fugir como se ele fosse responsável por salvar a sua vida ou evitar a sua morte. Foi uma decisão dele. Foi Elias quem decidiu que devia se afastar do seu auxiliar e viajar sozinho para o deserto. Percebe? Tudo coração, o seu sentimento. Foi Elias quem decidiu viajar o dia todo e decidiu o local em que devia parar e ficar ali. Foi Elias quem decidiu orar, pedindo a Deus que o matasse. Foi Elias quem decidiu interpretar que Deus estava comparando sua vida com a dos seus ancestrais infiéis. Percebe? Elias fez tudo isso consigo mesmo, diante de um sentimento, diante de um medo. Então ele começou a agir confiando em si mesmo, submetendo a si mesmo em cada pensamento falso que o levava cada vez a agir de maneira mais afastada do que Deus queria. Toda a decisão dele. Ok? Mas Deus tratou com Elias e trata conosco também, mesmo nesse estado. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Percebe? Da mesma forma que ele tomou decisões, indo para um lado, Deus está procurando ajudá-lo a esperar em Deus, a fazer com que a sua alma, que antes estava se afastando, por causa da sua interpretação pessoal de uma situação que só Deus tem o controle e nenhum de nós tem, agora Deus está tratando com ele nessa situação. Deus não trata Elias, não trata pessoa nenhuma como uma vítima impossibilitada de fazer algo perante o sofrimento real que está enfrentando. Percebe? Deus não está falando que Elias não estava sofrendo, nem que uma pessoa não esteja sofrendo. Não está falando que ele não estava deprimido. Mas Deus não trata mesmo essa pessoa como alguém totalmente impossibilitado de fazer alguma coisa que seja em relação ao seu sofrimento. E essa é uma das coisas que as pessoas mais acreditam e por isso se entregam achando que possui uma licença vinda não sei de onde, que é do seu coração, na verdade, de achar que, já que estou sentindo assim, já que eu cheguei nesse ponto, não há nada que eu possa fazer. Mas Deus não encara assim. Deus não trata a pessoa, ela pode ser vítima de um sofrimento, mas ela não está impossibilitada de fazer alguma coisa com aquilo. Deus a trata como responsável. Responsável pelo quê? Mesma forma que ela tomou decisões diante de uma situação que ela não queria que acontecesse. Ela tomou decisões para ir se afastando do que Deus queria para a vida dela. Deus continua tratando essa pessoa como responsável por aprender a fazer com que ela mesma se submeta a Deus. E confie nele. E como isso acontece? Agindo e reagindo conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a palavra dele. Então percebe, quem empurrou Elias para o deserto? Foi a situação? Não. Foi ele. E Deus falou assim: Elias, assim como você se colocou agora nesse sofrimento, havia um sofrimento real. Havia uma situação que ele tinha que lidar. O que eu vou fazer se Jezabel vier atrás de mim mesmo? O que eu vou fazer se as pessoas vierem atrás de mim? O que aconteceu? O que vai acontecer se surgir alguma coisa que eu nunca vi na minha vida? Ok, sofrimento verdadeiro. Só que ele foi decidindo fazer um monte de coisa, porque ele achou que fazendo isso ia resolver. Resolveu? Pelo contrário, o levou a depois experimentar muitas outras coisas, um conflito. Percebe? Ele chegou num estado de confusão. É engraçado. Ele saiu de lá com medo do quê? Morrer. E ele pede o quê aqui? Para Deus matar ele. Que coisa. Ele chegou nesse ponto porque ele foi se colocando, dando passos responsáveis por se afastar. Deus trata essa pessoa como responsável por aprender agora, já que ele se submeteu a si mesmo, ao seu entendimento próprio, ao seu coração, aos seus sentimentos, enfim, agora ele precisa aprender a se submeter a Deus, agindo e reagindo como Deus quer. Senão não vai sair do buraco. Em cada ordem dada, percebe? Coisa simples. Comeu, bebeu, comeu de novo, caminhou. Em cada ordem dada, por mais simples que seja, apresenta a verdade de que a pessoa é capaz de fazer aquilo que Deus a criou para fazer. Está numa situação da nossa família, num parente muito próximo, que está
no meio de uma situação como essa. Então, se colocou numa situação como essa durante a vida, e estando nessa situação, está decidindo cada dia, agora não vou comer, agora não vou beber água, agora não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É uma decisão. Então a gente está procurando uma oportunidade de encontrar a pessoa para tentar ajudar, falar assim, ó, não, isso aqui só vai piorar. Deus perguntou para Elias se ele estava com vontade de obedecer. Tem algum versículo na Bíblia que fala assim, olha, se você tiver vontade, se você tiver assim, um desejo, quando você sentir algo, obedeça. Tem algum versículo na Bíblia que fala sobre isso? Deus já sabia que Elias não queria fazer nada disso. Mas cada vez que Elias decidiu obedecer, mesmo sem estar com vontade, né? Mesmo sem perceber, ele estava aprendendo a parar de confiar em si mesmo e suas soluções inúteis, que foram todas aquelas que ele fez antes, e aprendendo a confiar em Deus e no tratamento eficaz de Deus. Deus estava ensinando Elias, para levar Elias ao propósito daquela experiência de profunda tristeza e desespero. E a gente, espero que a gente esteja já cansado de ouvir que o propósito de tudo que acontece com a nossa vida é o quê? Isso. Todas as coisas cooperam para este propósito de Deus nos fazer parecidos com o Filho dele, transformar o nosso caráter que não é bonzinho, que não é submisso a Deus, que não gosta das verdades de Deus como a sua, né? Seria ótimo, e ainda vai chegar esse tempo no céu, quando tudo que a gente cantar para Deus será verdade. Será uma realidade a nossa vida, mas a gente não chegou lá ainda. Então, Deus está nos ensinando. Deus quer atingir um propósito com aquela experiência que a gente está enfrentando. Difícil. Mas o propósito é excelente, não é? Então, mesmo que Elias não estava percebendo, mesmo que ele não tinha vontade, no seu sentido assim, emocional, né? Eu não estou com vontade de fazer isso. Deus não está perguntando para ele sobre isso, não está nem dando a licença dele pensar que isso é um argumento válido, porque é isso que ele fez para se afastar do que Deus queria para a vida dele. Agora ele está falando para Elias, pega a sua vontade, a volição, né? Decida fazer o que eu quero, que você comece a fazer o que eu quero. Ok? Então Deus nos ensina que Elias não devia permitir que sua vontade, ou a falta dela, determinasse para si mesmo quais seriam os próximos passos da sua vida. Mas a cada obediência, ele estava escolhendo que a vontade de Deus para ele era mais importante do que a sua vontade emocional. Ainda que ele não percebesse naquele momento. Ok? E o tratamento tem a ver com isso. Aprender a adquirir esperança bíblica. Esperar em Deus. Ordenar a sua alma. Ordenar que o centro de todas as suas necessidades se volte, tenha expectativa para Deus. É aprender a ter esperança bíblica. Então a gente aprende isso num dos livros de maior sofrimento já registrado na Bíblia, que é o livro de Lamentações. Olha o nome do livro. Lamentações do profeta Jeremias. Só algumas coisas, tá bom? Tem muita coisa lá. Mas vamos ver algumas hoje. Lamentações 3, 19 a 21.
Dá uma lida, se você quiser, no contexto do livro ali, o que estava acontecendo, o contexto histórico. O próprio livro em si já apresenta muita informação da nação ali, representada por Judá, né, o que sobrou, passando por essa disciplina, passando por um sofrimento extremo, que eles nunca tinham experimentado isso na história de Israel, como nação. Mas agora, justamente pelo desprezo contínuo à obediência a Deus, séculos e séculos de desobediência a Deus acumulada, de achar que o seu próprio entendimento valia de alguma coisa, agora Deus fala assim, bom, é esse instrumento agora que eu vou usar, né, uma nação inimiga, invadir com toda a crueldade que ela possui, fazer coisas que você nunca imaginaram que ia acontecer, vão sofrer bastante, e a gente aprende a esperar em Deus no livro desse. O profeta diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse mesmo verbo, dar esperança, é o mesmo usado no nosso Salmo 42:5. Espera em Deus. Lembra, tem vários verbos que falam sobre esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me faz ter expectativa, esperar o que Deus vai fazer nessa situação. E Lamentações trata sobre isso. Aprender a adquirir esperança bíblica é o caminho para aprender a parar de confiar em si mesmo. Ou seja, rejeitar suas crenças particulares, sem fundamento ou propósito bíblico. Portanto, falsas, sobre si mesmo, sobre a sua situação, sobre os outros pecadores e seu poder sobre a sua vida, sobre o caráter e o papel de Deus na sua vida. Tudo falso, que a gente cria para acreditar, porque se baseia em minha visão sobre as coisas e no meu poder de lidar com elas. Falso, errado. E quando a gente aprende a rejeitar isso, a gente também está aprendendo a viver sob a correta perspectiva de Deus sobre tudo isso. Mim mesmo, Deus, os outros, as situações, o que eu vivo, por que eu faço ou não faço as coisas. Então, como ensinar? Vamos ver se dá uma clicada aí, por favor. Aí, obrigado. Como ensinar a si mesmo a esperar em Deus? Memorize verdades sobre Deus e sobre suas ações em momentos de sofrimento. Por isso que Jeremias coloca, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, para que eu tenha expectativa em Deus, eu tenho que ter gravado na minha mente como que Deus age quando a gente vê situações de sofrimento nas Escrituras. Eu sei que é difícil, a gente vive numa cultura que tudo, em primeiro lugar, tudo que é importante, eles falam para nós, ó, isso é importante, isso aqui não é. Né? Através de diversos meios, de mídias, de um monte de coisa. Então, o mundo, por meio de Satanás, por meio de pessoas que são dele, querem determinar para nós o que a gente devia colocar na nossa mente. Porque o que você coloca na sua mente está falando que é importante, certo? É aquilo que você fala assim, ó, eu quero que isso fique armazenado, eu quero que isso aqui fique guardado lá,
porque isso vai me servir de alguma forma. Pode ter certeza que 90% do que está na nossa cabeça não serve para nada, muito menos para ajudar numa situação de sofrimento. São mentiras que a gente foi acumulando, são coisas inúteis que a gente foi acumulando durante a vida, e essas coisas não só ocupam, mas é lógico, né? Elas nos tornam indispostas a fazer isso aqui, por exemplo. Você acha que você vai querer, ou eu vou querer, gastar tempo memorizando as Escrituras, sendo que tudo que a gente recebe hoje vem mastigado por alguém, sempre com alguma intenção, lógico, para colocar na nossa vida o que é importante, o que não é, e tudo fácil, né? Tudo que não dá trabalho, tudo a um clique de você ficar lá e se entretendo, se divertindo, ocupando o seu tempo, jogando tua vida fora, porque jogar tempo fora é jogar a vida fora, certo? Então tudo que vem muito fácil ali é você, aquilo cansa. E é lógico que se eu estiver cansado em fazer essas coisas, você pode ter certeza, você não vai ter disposição, você vai achar muito chato, você não vai querer, vai achar inútil, ineficaz, até porque você não faz, né? De memorizar a palavra de Deus, e especificamente aqui trechos que ajudam a ver como é que Deus, que verdades ajudam a lidar com o sofrimento, como é que Deus lida com o sofrimento na vida de uma pessoa. Então, sua leitura bíblica diária, ela precisa ser completada com a memorização de algum versículo ou trecho que o ajude a se voltar para a suficiência de Deus. Não só ler a palavra ou estudar, né? Quantas aulas a gente teve aqui com o nosso amado pastor Bill, que a gente pode achar infantil, com 5 dedinhos, memorização é um deles, só que a Bíblia fala que é assim que funciona, assim que nós funcionamos, não é? Davi falou no Salmo 119, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, para não me afastar. Agora, se eu não guardo no coração a tua palavra, pode ter certeza, você vai se afastar. Porque a nossa cabeça não está vazia, ela está com alguma mentira, como a gente gosta de brincar lá em casa, né? Alguma paia, é paia, que faz a gente viver daquele jeito mentiroso, falso, enganoso, do nosso coração, que a gente acha um monte de gente que apoia aquilo, mas não temos uma verdade memorizada, capaz de falar, peraí, isso é falso, é mentira esse negócio que eu estou acreditando. É mentira que uma ameaça de uma Jezabel é igual a ela ter o poder de completar essa ameaça, por exemplo. Deus é refúgio ou não é? É um versículo. Eu tenho que ter na minha cabeça, memorizado, versículos da palavra de Deus. Está lendo a sua Bíblia no seu tempo ali com Deus? Lutando com algo específico? Aquele versículo que você quer ler de novo, muitas vezes, né? Deixa eu voltar lá. Mexeu comigo. Já aconteceu isso com você? Espero que sim, né? Poxa, deixa eu ler de novo isso aqui. Quer entender? Memorize. Memorize. Lá no manual de autoconfrontação, tem uma lição, que é parte dela, se não me engano, lição 4, tem 3 planos de memorização de versículo lá, ajudam, adota um deles, ou talvez você tenha o teu método, não tem problema. Mas, se o profeta Jeremias, era uma pessoa real, não é uma ficção, passando por uma situação real, falou, eu preciso trazer à memória, eu quero fazer isso, eu preciso ter uma verdade que me ajude a lidar com essa situação, senão eu estou frito. Nós também precisamos, ou não?
Outra forma de ensinar a si mesmo a esperar em Deus. Reconheça que, como um pecador vivendo em um mundo de pecadores, seu sofrimento é justo e merecido. E a única esperança se baseia no fato de Deus não permitir que você experimente tudo o que você merece. Por isso ele escreve no versículo seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando alguém está lutando com sofrimento, uma das primeiras coisas que acredita é que ela não precisa passar por isso e que nem merece, que não é justo, um monte de coisa que ela coloca na cabeça. Mas a Bíblia ensina o quê? Mesmo numa situação extrema, como pecador, irmãos, eu mereço. E você também. E o mundo inteiro merece. E é somente a misericórdia de Deus que faz com que a gente não experimente tudo que a gente merece. Isso muda a perspectiva da pessoa no sofrimento. Porque enquanto ela acreditar que ela não merece, ela vai resistir. Não, isso aqui, quem é injusto nessa história? Quando ela acha que não merece? Deus. Como é que ela vai se voltar para Deus se ela acha que está sendo injusto com ela? Não dá. Agora, se ela perceber, puxa vida, a decisão do ser humano, e eu estava lá naquela decisão de Adão, me colocou numa situação que eu sou merecedor daquilo que eu plantei. E não tem só a ver com a decisão de Adão. Eu vivo como pecador nesse mundo, eu peco, eu tomo decisões, eu faço besteira, acredito no meu coração, não é verdade? Então eu só não experimento tudo que eu planto, porque Deus é misericordioso. Então a prática, parte de suas orações, num contexto de sofrimento, devem ser confissões da sua própria pecaminosidade. Percebe? A gente nem entrou ainda nesse salmo em falar da depressão como pecado. É a primeira vez que eu estou mencionando isso aqui. Sabe quanta coisa que está envolvido na nossa vida quando a gente está sofrendo. E nem entramos, que muitas vezes é a parte principal, que é o pecado. Mas estamos começando. Parte das suas orações, no seu tempo lá com Deus, devem ser confissões da sua própria pecaminosidade, mas equilibradas com a bondade de Deus em tratá-lo com misericórdia. Porque para cada pecado, se a gente conhece o Senhor Jesus como Salvador, tem perdão suficiente. Para cada besteira que eu faço, a obra do Senhor Jesus lidou com aquilo já. E eu posso aprender com Ele. Por isso que estamos aqui hoje. Terceiro lugar, creia na verdade de que em cada dia e momento do seu sofrimento, você está experimentando a misericórdia de Deus, porque Ele sempre age de acordo com o seu caráter. Ele é fiel, não é? Ele age assim. Por isso Ele diz, renovam-se a cada manhã. Por que elas se renovam? Grande é a fidelidade de Deus, porque Ele prometeu que as suas misericórdias não têm fim. Não é porque eu fui bonzinho aquele dia, nem é porque eu confessei todos os meus pecados, não é porque eu estou aprendendo, agora eu estou agindo certo, tomei uma lambada, né? agora chega. É porque Ele é fiel ao seu próprio caráter. Por isso que eu tenho certeza que mesmo sofrendo, é sempre debaixo da misericórdia de Deus. Sempre. Eu mereço muito mais. E Ele não permite. Então, outra prática importante, escreva diariamente. Quer sair do buraco? Escreva diariamente. Porque todo dia renova você na sua vida, não renova? Como percebe que Deus está sendo bondoso em não permitir que seu sofrimento obtenha o controle total da sua vida? Tem que escrever. Como é que hoje Deus foi misericordioso? Como é que Deus não permitiu que eu sucumbisse no meu sofrimento? Escreve aquilo.
Quarto, combine com Deus que todas as suas profundas necessidades só podem ser realmente supridas por Ele. Uma vez que somente Ele é o único e maior bem que você precisa e possui aqui e na eternidade. Por isso que Jeremias continua: a minha porção, ou seja, a minha herança, o meu bem verdadeiro é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, olha a palavra aí de novo, mesma palavra do Salmo 42:5, está fazendo a sua alma, espera em Deus. Se Deus é o meu bem, único que realmente eu preciso, e por meio dele vem todo o bem que eu preciso, minha alma espera no que Deus está fazendo e vai fazer. Ele está cuidando de você. Então escreva diariamente como Deus tem sido responsável por suprir suas necessidades, desde as externas até aquelas mais profundas, internas. Escreva isso. Como é que eu percebi que Deus fez isso hoje? Quinto lugar, busque a Deus por meio da oração e da obediência, pois Ele promete que você irá experimentar como Ele é bom, e vai experimentar o próprio bem-estar em fazer isso. Por isso ele coloca no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Para a alma que o busca, Deus é bom. Agora, para a alma que está resistindo, para a alma que não quer fazer nada disso, pode ter certeza, Deus não é bom para essa pessoa. Deus é malvado. Deus é injusto. Deus não está cuidando dela. Então, em seu devocional diário, anote maneiras de obedecer a Deus, que possam ser avaliadas. Não é assim, estou obedecendo. Não dá para ver se está ou não. E anote como percebe que obedecer a Deus tem sido melhor do que não obedecer. Anota isso. Deus falou, faça tal coisa. Não falou para Elias, Elias, come e bebe isso aqui, Coisa simples. Eu fiz ou não fiz? Eu fiz aquela tarefa ou não fiz? E como ao fazer isso, foi melhor do que não fazer. Para quem está vivendo assim, Deus é bom. Para quem não está, não dá certo. Porque a visão que essa pessoa tem de Deus é ela mesma. É o que ela quer para si. Finalmente, tranquilize a si mesmo, com base no relacionamento redentor que Deus estabeleceu com você. Pois é o que faz com que seu sofrimento tenha algum sentido. E você vai experimentar o próprio bem-estar em estar vivendo assim. Por isso ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, esperando, expectativa em Deus. Bom é aguardar, é agradável, é certo, é assim que deve ser, no meio do sofrimento, aguardar a salvação, o que Deus vai fazer, porque Ele é o Salvador. A gente vai falar mais sobre isso nos outros pontos, se Deus permitir. Mas uma prática importante, ao ser tentado a desanimar, em meio à sua luta, para, naquele momento, estou ficando desanimado, estou ficando triste, não estou mal. Pare para agradecer e louvar a Deus pelo fato dele mesmo garantir que essa experiência faz parte da transformação do seu caráter. Mesmo que você não entenda tudo nesse momento, mesmo que você não sinta isso, que você tenha lá no meio dos seus conflitos, lembra?
É isso que está acontecendo com o salmista. É isso que Jeremias estava experimentando também. É isso que Elias estava experimentando também. E todo sofredor na Bíblia, e até o Senhor Jesus. Eu quero terminar com isso, inclusive. Não está aqui na mensagem, mas um trecho. Vou ver se eu lembro, né? Acho que sim. Em Mateus. Ixi, não é Mateus. Mas é nos evangelhos. Olha que bonito, hein? Eu sei que é 12. Então eu vou lá para Lucas, acho que é João. João 12. João 12. Isso. Olha que interessante. João 12, 27 e 28. Como o Senhor Jesus mesmo aplicou na sua própria vida, Ele sendo Deus, irmãos. Ele levou a sua alma, Ele questionou a si mesmo, e conduziu a sua alma à esperança em Deus. João 12, 27 e 28. Jesus falando: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. E Jesus continuou o seu caminho de confiança em Deus, não continuou? Sabendo, irmãos, detalhadamente, tudo o que viria pela frente. Percebe? Questionando a sua situação, colocando na perspectiva de Deus, confiando, esperando em Deus, e seguiu. Será que ele estava pouco angustiado? Humano como nós, nos ensinando a esperar em Deus. Amém? Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que se preocupou em deixar registrado para nós a tua verdade, que dá conta de qualquer situação que a gente vem enfrentar nessa vida. Situações que nós mesmos cavamos para nós, que outros nos fizeram muitas vezes, e que nós não sabemos nem lidar com as coisas muitas vezes. Mas o Senhor tem um amor suficiente para nos instruir, para que a gente aprenda de Ti, que é um caráter necessário para nós. Agradecemos pela vida do Senhor Jesus também, que Ele mesmo, se identificando conosco, se submeteu à Tua vontade, nos ensinando como lidar com uma situação de profunda angústia, e glorificar o Senhor, aprendendo a lidar com essa situação de maneira bíblica. Eu peço que o que aprendemos com o Senhor fique no nosso coração, e que a gente pratique essas formas de lidar com o sofrimento, para jamais nos afastarmos de Ti, e nunca inventarmos a desculpa de que o Senhor não nos deu instruções suficientes, procurando, no esgoto do mundo, alternativa para quem já bebeu e tem disponível a água da vida. Pedimos isso, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Intervalo.